Cristo, estamos novamente nesse culto online, na expectativa de que Deus, nosso Pai, na mesma unidade de Espírito, que cada um de nós estamos naquela expectativa que Deus Ele dê uma palavra que diga, está encerrado. E que cada um possa descansar e esperar confiadamente em Deus, em tudo que Ele vai fazer por cada um de nós. Eu sei que por esse tempo que estamos distantes, interrompidos desta comunhão, nós esperamos que isso sirva como um objetivo de Deus trabalhar nesse valor tão precioso do corpo, que é nutrido pela comunhão, pelo o amor, pela fé e pelo aquilo que é tão importante de servir uns aos outros no amor, de sermos essa família espiritual. No livro de Salmos, capítulo 71, no verso 1, diz o seguinte: em Ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Algumas versões dizem envergonhado. Livra-me na Tua justiça e faz que eu escape e incline os Teus ouvidos para mim e salva-me. Nós pedimos que Deus, com Sua justiça, que é perfeita, sempre boa, possa vir em nosso socorro, para que esse tempo da agora haja um escape, que esse escape, sabemos qual o nome dele, Jesus, possa Ele nos salvar desse momento e encerrar essa quarentena, esse isolamento, pois nós queremos a normalidade, apesar de saber que essa normalidade nunca mais será igual neste mundo. Tudo será diferente, isso vai aquecer a igreja e vai elevá-la nesse propósito de Deus, nesses dias que estão antecedendo o retorno de nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero orar por vocês em nome de Jesus. Pai, nos reunimos nesta noite na certeza do Seu cuidado, da Sua misericórdia, que o Senhor Deus nos fez estarmos no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Pai, no mesmo Senhor, para que juntos possamos compartilhar esse momento tão único de termos os nossos corações voltados à misericórdia dEle, para que nesse dia de hoje o Senhor nos fortalece, nos capacita e muda toda essa sorte desse dia de hoje, para que no nome de Jesus nós possamos, ó Deus, adentrarmos na realidade, pelo sangue que ali foi vertido naquela cruz, pelo sangue que ali, ó Deus, foi oferecido como uma nova aliança. Nós vamos entrar diante do Senhor, adorar diante do Senhor, e é isso que vamos fazer esta noite. Que esse momento nós entregamos este culto a Ti e pedimos que a Tua palavra, pedimos, ó Deus, esse momento de louvor, que cada um que estiver nessa mesma unidade deste vídeo que vai, ó Deus, de encontro a algumas almas que necessitam, ó Deus, dessa restauração, desse renovo, possa o Senhor Deus trazer no coração de todos esta paz que vem de Ti, nesse momento que cremos e confiamos no Seu cuidado e na Sua misericórdia, no nome de Jesus. Selma vai estar adorando, que você esteja com ela nesse mesmo espírito, em nome de Jesus. Paz, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é tudo que nós temos, devemos confiar. A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daquele que teme e ama ao Senhor. Se nós tememos ao Senhor, se nós amamos o Senhor, tudo vai cooperar em nosso favor. Amém? Então vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele é muito bom. Aleluias. Amém.
O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. E os teus cabelos são brancos como a neve. E os teus cabelos são brancos como a neve. E nos teus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. E os teus cabelos são brancos como a neve. E os teus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. E ele vem. Jesus vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui conosco. Deus está aí com vocês, bem pertinho. Ele se faz presente no nosso meio, porque nós somos o templo dele. E o Espírito Santo habita em nós. Aleluias. Então vamos adorar o Senhor. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a manhã. Respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está com vocês. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Aleluias. Deus se faz presente. Deus se faz presente. Basta abrirmos nossa boca para falar com Ele. Ele ouve. Ele ouve. Jesus ouve. Aleluias. Aleluias. Ele é grandioso.
Ele é formoso. Ele é formoso. Aleluias. Quão formoso é, Senhor. Quão formoso é, Senhor. Quão formoso é, Senhor. Quão formoso é, Senhor. Quão lindo é, Senhor. Quão lindo é, Senhor. Quão formoso, como é lindo, meu Senhor. Como é lindo, como é lindo, meu Senhor. Ele é lindo. Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. Vamos cantar este hino que a Selma quis agora. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Novamente, quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Amém, amados. É maravilhoso estar na presença do Senhor, é maravilhoso ver a face do Senhor, é maravilhoso tudo. Eu espero que você esteja adorando, porque o Senhor habita no meio dos louvores. É assim que o salmista diz, porém ele é santo. E quando Deus compartilha sua santidade, vem nesse ambiente, em nosso meio, ele vem para ele receber o que ele é digno, que ele é merecedor, o que Deus ele é, o que nós como suas criações, filhos, devemos dar a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo o poder, toda a majestade. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que Paulo escreveu aos 1 Coríntios, no capítulo 15 em diante.
1 Coríntios 15 em diante. Ele escreveu assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, e como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, e todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haver escrito. Amém? Vamos orar. Pai, essa palavra é tão doce, que ela seja como uma flecha na mão do arqueiro e ache os alvos, que são os corações de vidas que estão ouvindo nesse instante, para crescerem no conhecimento, para crescerem na comunhão com o Espírito do Senhor, para que sejam consolados, que cheguem a viverem plenamente a fé em testemunho para outros, que o amor que sempre o Senhor demonstrou nas linhas, na revelação da Escritura, da palavra, dessa Bíblia, a qual temos ela como sua boca falando no coração de cada um de nós, possa chegar como essa semente, florescer, frutificar, e essa palavra seja para refletir tão profundamente sobre o que Paulo está dizendo, sobre o Evangelho. Agradecemos e colocamos na direção do Espírito Santo, para que tudo aqui seja para a glória, louvor e exaltação de Deus o Pai, no Filho e no Espírito, que faz esse mistério tão primoroso, a qual nós confiamos e agradecidos somos, no precioso nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Amados, Evangelho significa literalmente boas novas, boas notícias. É tão interessante essa palavra, e o encorajamento do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios a respeito deste Evangelho. Esse Evangelho é a expectativa daquilo que todos nós devemos viver e esperar, através desse Evangelho, onde Paulo, de maneira tão primorosa, em Romanos 1,16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, e há outras versões do Evangelho de Deus, porque é o poder dele, de Deus, para salvar primeiro o judeu, como também o grego. Nós nunca podemos tirar essa característica tão importante do povo de Deus, da igreja, que é ter o Evangelho como essa boa notícia, aonde ela está delineada desde a primeira página até a final, sobre esse Evangelho que nos salva, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta era a doutrina que os apóstolos ensinavam, conforme Atos 2:42, depois do advento ali do Pentecoste, tantas almas estavam vendo a manifestação de Deus e chegando aquela mensagem, daquela expectativa
do Messias tinha chegado, do ungido, do filho de Davi, conforme Mateus 1:1. Eles estavam todos alegres e viviam em comunidade, estavam juntos. E aqui, como Atos 2:42, depois de mais de 3.000 pessoas sendo batizadas e outras vidas sendo acrescentadas, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E esse termo, doutrina dos apóstolos, ensinamento dos apóstolos, se baseia em uma pessoa, Cristo Jesus. Quando você enxerga e entende isso, você começa a imaginar que a conversa deles, o ensinar deles, o tratar deles, tudo se baseava na pessoa de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Mestre, aquilo que eles esperavam, de forma onde o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito a respeito deles que toda a Escritura deveria ser examinada, porque toda a Escritura falava de Cristo, conforme que está aqui João 5:39 e 40, que diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam, falam de mim, e quem vier a mim vai ter vida. Então o método de pregação, o método de vida tinha uma só congruência, uma só convergência, era Jesus. Eles eram cristocêntricos, eles voltavam a mensagem para Jesus porque eles queriam imitar Jesus, eles queriam falar o que Jesus, eles eram discípulos. Certa vez Jesus disse isso no sermão sermão da montanha ou sermão da planície, não importa. Lá em Lucas 6:40 ele disse: se o discípulo for igual ao seu mestre, ele será perfeito, ele precisa ser superior. Então todos eles tinham dentro do seu coração que agora Cristo era a razão de imitar, a razão de fazer, a razão de ser. E isso era a doutrina que os apóstolos estavam ensinando. E é exatamente o que Paulo está escrevendo na igreja de Coríntios. É uma igreja muito particular, porque era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que estava num problema muito sério de divisão, de dizer de quem eu era, se eu era de Paulo, se eu era de Cefas, se eu era de Apolo. Uma meninice tão grande quando queremos dizer que nós somos de uma linha de pensamento ou preferimos alguém. Na verdade, nenhuma dessas pessoas, que seja Paulo, Cefas, e que seja até Jesus Cristo, que eles nunca viram, eles nunca presenciaram nada, mas que só acreditavam pela fé. E isso nos faz imaginar, hoje a gente tem Jesus porque cremos, porque temos fé. Nós não tivemos a experiência como os primeiros cristãos daquela época, onde ele vai relatar a respeito que viram Jesus ressurreto. Então, uma da importância da doutrina dos apóstolos é Cristo, o que Jesus fez na cruz, que ele pagou os pecados e ressuscitou. Isso é o cerne, isso é a essência, a estrutura toda da mensagem do Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês esses versículos para que eu e você possamos meditar profundamente e crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando à leitura no primeiro verso, diz o seguinte: também vos notifico, Paulo está escrevendo, essa carta está sendo lida por eles. Irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. O que Paulo quer dizer com esse verso, para que eu e você possamos entender como soou aos ouvidos dos coríntios e como esse texto de hoje soa para os nossos ouvidos? Ele disse o seguinte: o Evangelho que foi anunciado. Se você voltar em Isaías 53, do verso 1, a primeira coisa que o Isaías estava vendo no futuro, que era a respeito desse Evangelho que tem Jesus como Salvador, como mediador. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Crédito, valor, significado. E quem o braço do Senhor foi manifestado. Agora ele estava reportando para que aquilo que foi advertido
centenas de anos e que hoje está tão vivo, quem vai dar crédito ao Evangelho de Jesus ter ressuscitado na cruz, ter morrido pelos pecados e quer levar o homem para viver uma eternidade, onde tantos outros evangelhos têm surgido, não para ser um evangelho segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dos homens. É o que Paulo, quando ele escreveu em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6, Paulo está falando que ele maravilhava que os galenses tivessem passado da graça de Cristo Jesus, do favor de Cristo Jesus, para um outro evangelho. Não um evangelho que fosse anunciado por eles, que eles tinham ouvido, mas o evangelho que outras pessoas tinham trago. Em qual objetivo? Que tornasse um evangelho sem eficácia, que tornasse um evangelho anátema. Anátema significa amaldiçoado pelaquilo que acha que é religioso. Anátema tem o sentido de um objeto que traz uma fé falsa. E Paulo disse: maravilha, e se um evangelho fosse anunciado por um anjo ou por outras pessoas que não fosse o que nós falamos com vocês, sejam anátema. E essa preocupação do evangelho era uma mensagem simples, aonde qualquer homem na face da terra vai entender. Tem alguém que ama você de maneira incondicional, que deu a sua vida, porque nós não temos condições e capacidade perfeita de chegarmos diante de Deus e pagar uma dívida que temos com Deus. Esse é o Evangelho. E esse Evangelho nos assombra, porque ele está dizendo: vocês devem permanecer neste Evangelho e não simplesmente acreditar nas benécias ou dos benefícios que o Evangelho faz, porque o Evangelho ele tem poder de fazer coisas miraculosas. Jesus disse isso. Jesus disse em Mateus 7, 21, ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Vontade, querer, desejo, pensamentos, sentimentos de Deus são colocados para que eu e você, ao entender e interagir com Ele, a gente decida a entender a vontade de Deus. Por isso que em Mateus 7, 22 diz que muitos naquele dia, vai ser um dia de julgamento, dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos muitas maravilhas. Isso é exatamente o que a gente vê do poder do Evangelho, dos sinais do Evangelho. De profetizar, falar em nome do Senhor para uma correção, expulsar os demônios para deter o poder do inimigo, e muitos milagres quando Deus olha para o coração de pessoas que precisam de coisas que são extraordinárias, que não são ordinárias, que não são normais. Deus ele vai ali e age onde pessoas têm grandes testemunhos, mas ele disse abertamente: eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E essa palavra iniquidade aí, ela fala contra a lei, contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus. Foi assim que Jesus, certa vez, no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do 31, Jesus tinha dito que o Pai estava com ele e que com ele o Pai estava e tinha enviado ele porque ele fazia o que agradava. E eles creram, diz ali os versículos 29 e 30. Diz que muitos creram nele. E ao crer nele, o versículo 31 disse assim: e Jesus dizia aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E olha que interessante: e a verdade vos libertará. Paulo está dizendo a mesma coisa. O Evangelho que Jesus pregou não é simplesmente você crer, mas é fazer o que ele está te mandando fazer. Isso nos chama muita atenção, sabe por quê? Porque está falando que a permanência no Evangelho nos conserva o estado de salvação, porque a gente vai conhecer Jesus, vai aproximar de Jesus, e a gente não vai sair do favor que ele tem conosco, a gente não vai sair do cuidado dele, não vai sair de onde ele legitimou a salvação. É como se para você fosse protegido, igual o caso de Raabe. Quem estivesse na casa de Raabe, tivesse ali aquela tira onde mostrava a cor
que representava ali o local onde não deveria destruir, quem estivesse naquele lugar seria salvo. Então, permanecer em Cristo, na obra que Ele fez, em tudo que Ele fez, é como Jesus diz, é permanecer como seu discípulo, guardando sua palavra. Aí, o que Jesus fez, Ele faz uma obra completa. É o que Paulo disse em Filipenses 1, versículo 6. Tende certo que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Paulo está dizendo novamente, tem que permanecer. Quando os judeus ouviram ali, diz o verso 33, eles ficaram indignados. Eles disseram, não, você está falando que nós vamos ser livres de crer. Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de alguém. E Jesus disse assim, não, porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus está falando da liberdade do pecado, porque o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. É a sua vida distante de Deus e ser condenado pelas as atitudes e justiças que às vezes a gente tem diante de Deus, que não nos serve para nos qualificar, para viver com Deus e ser perfeito. Foi isso que Cristo Jesus fez por nós. Paulo está dizendo a respeito disso. Em João 8,36 a gente cita muito, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando livre do pecado que te separa você de Deus e ser filho, porque ele diz, o escravo não permanece na casa. Se você continuar escravo do pecado, você não vai ter o privilégio de relacionar com Deus. Aí Jesus veio para libertar você e te condicionar como herdeiro, como adotivo, de ter em você a benécia de ser filho de Deus. É isso que Paulo está aqui nesse primeiro versículo falando para mim e para você. 1 Coríntios 15:2 diz, e pelo qual também sois salvos. Então a permanência de entender o que Jesus fez por você, o valor do Evangelho, faz você ficar salvo. Se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não crestes em vão. E que versículo difícil, né, de compreensão. Paulo escreveu assim para Timóteo. Quando você vai em 2 Timóteo, capítulo 3, quando você começa a imaginar os versículos 13, 14 e 15, 16 e 17. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, aprendeste essas coisas tudo, né? Observa elas. E ele disse, porque você sabe as sagradas letras desde a meninice. Ele tinha uma avó crente, isso é tremendo, e tinha uma mãe crente, a Miss e Lloyd, e disse que elas ensinavam a ele a escritura, que tornava ele sábio. Isso aqui que é o princípio, sabedoria, para que pudesse agora, pela fé em Cristo Jesus, receber a salvação, irmãos. Então, a sabedoria, ela indica através de uma das coisas mais importantes que deve estar instruída em nosso coração, conforme Salomão escreveu em Provérbios 9:10. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência do santo é prudência. O que ele quis dizer? E o que Paulo quis escrever? E por que ele está dizendo aqui? Retiverdes ela como tem anunciado. Você precisa ter sabedoria para você ter fé em Jesus Cristo, para que essa fé em Jesus Cristo possa cada vez mais gerar temor com sabedoria para você viver esta realidade do Evangelho na sua vida. Traduzindo, toda Escritura, como Paulo escreveu, é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir o homem em toda a justiça de Deus, para preparar todo homem para toda a boa obra de Deus. Ou seja, toda a Escritura, ela prepara o homem no modelo de Cristo para ser entregue para o homem realizar a obra. Para essa sabedoria, esse temor que o homem tem, torne ele íntimo de Deus, para que a fé que ele tem em Jesus, a lealdade que ele tem em Jesus, a confiança que ele tem em Jesus, em tudo que Jesus fez para ele, para que no final você não creia em vão, inutilmente. A palavra vão, ela reporta ao que Salomão escreveu em Eclesiastes,
no capítulo 1, quando disse: tudo é vaidade, vaidade, vaidade. A palavra vaidade, ela tem o significado correr atrás do vento. Nós não corremos atrás do vento, nós não corremos por coisas sem um objetivo maior, nós corremos atrás daquilo que Jesus fez por nós, que garantiu por nós, que nos legitimou, nos tornou idôneo para participar daquilo que é garantido por Jesus, que é a vida eterna. Então, quando você entende isso, tudo fica diferente na sua compreensão. E Paulo está muito preocupado. Como vocês têm guardado o Evangelho? E agora? Nós estamos numa quarentena, no isolamento social. Como as pessoas têm guardado? Relaxadamente? Isso é tão perigoso, né? Dormindo como aquelas que estavam ali, como Jesus propôs a parábola das 10 virgens, das 10 prudentes, das insensatas, quando agora está anoitecendo, elas dormem, umas têm óleo e outras não têm, estão gritando: o noivo chegou. Tem que despertar correndo. Como estamos? É isso que Paulo está preocupado a respeito de como entender o Evangelho. E para entender, ele nos chama a atenção para todas as vezes recordar exatamente o valor do Evangelho. Hoje, muitos valores têm sido anunciados que não seja o valor do Evangelho. De repente, agora o valor do Evangelho voltou, porque ficou impedido de receber coisa. Até economicamente a gente tem visto isso. Algumas teologias das quais o Senhor Jesus Cristo nunca ensinou, agora está todas elas caindo por terra. Até os poderosos estão com medo de situações, porque economicamente não pode existir. Jesus advertiu, chamando isso de mamon. Quando Jesus, ensinando, ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde traça, ferrugem, tudo consome, onde os ladrões escavam e roubam. E ele disse: mas junteis tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem vai consumir, e nem ladrão vai escavar e entrar. Porque onde estiver teu coração, ali também estará o teu tesouro. E ele fala dos olhos bons, os olhos que cobiçam e dos olhos que não cobiçam, quando diz que o rosto pode ter uma candeia iluminada. Ele está dizendo de olho que cobiça. O olho mau é usado no sentido que a gente até brinca, é o olho gordo, o olho que cobiça, ambiciona coisas. E de repente Jesus disse no verso 24 de Mateus 6: você não pode servir dois senhores. E ele colocou a figura de Mamon, uma entidade da ganância, da luxúria, do dinheiro, a dizer: você não pode servir dois senhores. A um você ama, a outro você odeia, a um você vai agradar e você vai desprezar. Não pode servir Deus, é Mamon. E a gente, nesse tempo de agora, ao pensar sobre isso, o nosso coração fica preocupado. O Evangelho, Paulo vai definir no verso 3 de 1 Coríntios 15, dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está querendo trazer claramente para mim e para você o que ele recebeu. É importante imaginar o que a gente recebe. Se você não recebe exatamente a compreensão pelo Espírito Santo de Deus o que Jesus fez na cruz, vai ser impossível. Jesus disse: todavia, se eu não for, o Consolador não virá. Ele está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer um homem de todo pecado, juízo, justiça. E aí ele vai se pecado porque não crê em mim. Então, Jesus, aqui Paulo está escrevendo que receber uma iluminação de Deus para você compreender o que ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. E você vê isso anteriormente, quando Jesus estava ali na cidade de Cesareia de Filipe, ali em Mateus 16, a partir do verso 13,
Jesus ele perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem eles dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem era uma designação do descendente de Davi que ia reinar e ia estabelecer paz sobre o mundo todo, com poder e com autoridade. Uns diziam: Elias, conforme foi escrito ali pelo profeta Malaquias, é o Elias que vai vir, que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não, pode ser o Jeremias, porque foi o Jeremias que diz a respeito da nova aliança, ou um profeta que ressurgiu. E Jesus olhou para eles e perguntou: e vocês? Que diz que eu sou? Aí Jesus apontou, dizendo: qual a relação que vocês têm comigo? Para vocês dizerem quem eu sou. Aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o ungido de Deus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Aí Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, quem te revelou isso não é nem carne nem sangue, não foi sua capacidade humana, não foi a sua compreensão, a sua erudição, a sua sapiência, nada disso. Quem fez isso foi o meu Pai que está no céu. Que é isso que muitas vezes entender a obra de Jesus é saber que Ele morreu pelos nossos pecados, porque nenhum homem tinha condição por si só. Todos eram pecadores, todos nós somos pecadores, se não estávamos debaixo da graça de Deus. O salmista diz no Salmo 14, no verso 2, diz que o Senhor olhou lá do céu para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Em Eclesiastes 7:20 diz: na verdade, não há um justo na terra que faça bem, nunca peque, colocou o homem todo pecador. Davi, no Salmo 51:5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade e fui concebido em pecado. Nenhum homem na sua condição, ele pode por si só entrar diante de Deus, como diz em Provérbios 20, verso 9. Eu dizia que eu posso me purificar dos meus pecados, eu posso me tornar limpo diante de Deus. Não havia condição, mas Jesus, Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele deu a sua vida por nós, para que pudesse encerrar então esse ciclo, quando Ele morre naquela cruz. Por isso diz que Ele ressuscitou no terceiro dia. Todas as vezes que Ele dizia isso aos seus discípulos, os discípulos ficavam tão preocupados, afligidos, sem saber o que Jesus está dizendo, como ressuscitar dentre os mortos, porque eu sei que ressuscitar dentre os mortos é uma palavra dos últimos dias. Daniel capítulo 12, verso 2 diz que nos últimos dias aqueles que dormem vão ressuscitar, uns para a justiça eterna e outros para o tormento eterno, uns para a vida eterna. A ressurreição ainda não era uma realidade, porque o homem sabia que a alma que pecasse morria e ia para o pó da terra. O Evangelho quer dizer a esperança para aquele que está morto, cortado, perdido, que Jesus Cristo ressuscitou, para que por isso cada um de nós possamos ser como Ele e sair dentro dessa condenação, desta coisa que pesa no ser humano, que é a morte, o grande dilema que a raça humana tem, que não quer morrer. Romanos 8:29, Paulo escreveu assim: que os dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Qual é a imagem do seu filho? Que é o primogênito entre muitos mortos. Então Deus não quer que as pessoas morram, Deus não quer que as pessoas estejam nessa condição pecaminosa. Deus quer que as pessoas também conheçam a Jesus Cristo, sejam como Jesus Cristo e saiam da condenação para a vida eterna. E era isso que Paulo estava trazendo ao coração daqueles que estavam ouvindo. A ressurreição que tem. Você vem numa casta e vai se aperfeiçoar, morre, já não existe mais nada. Tantas definições para tentar explicar a eternidade, e alguém explicou. Deveria pagar o preço, e esse preço não foi pago. Jesus Cristo pagou o preço. Em 2 Coríntios, que diz que aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado, Jesus, que ele não era escravo do pecado, ele não era condicionado ao Deus desse século, ele não era condicionado a Satanás controlando o homem pela cobiça dos seus pecados, nada disso.
Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para nos tornarmos justiça de Deus. O que o homem não podia fazer, Jesus Cristo faz, e esse é o evangelho que você precisa crer. Jesus Cristo fez o que eu e você não podemos fazer. E Paulo está dizendo que o evangelho se baseia na visão que eles viram Cristo. E isso nos chama a atenção, irmãos. Se você não acreditou que Cristo ressuscitou, é uma das coisas mais terríveis na vida de alguém, porque senão a nossa fé vai ser em vão. Sua fé é em vão se Cristo não ressuscitou. O que estamos crendo? Venceremos a morte? O que vai ser depois disso tudo? E aqui Paulo está dizendo, Cefas viu, verso 5. Cefas é Pedro também. Depois os 12, quando encontrou com eles ali, quando entrou dentro do cenáculo para conversar com eles, depois uma só vez 500 irmãos viram, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois Tiago, irmão de Jesus, depois ele viu, e depois todos os outros apóstolos. E Paulo diz assim, mas eu por último de todos, verso 8, apareceu também a mim como um abortivo. E amados, isso é tão profundo que Paulo está dizendo, porque continuando no verso 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois quem perseguiu a igreja de Deus. Paulo está dizendo da conversão da vida dele, como foi a conversão da vida dele. E isso nos faz pensar hoje, como que o evangelho chegou até você? Ou se o evangelho, você vai estar ouvindo hoje, o evangelho não chegou até você. No capítulo de Atos 9, a partir do primeiro verso até o 17, está falando da conversão deste moço, deste homem chamado Paulo de Tarso. Conta que este homem era um perseguidor da igreja. Ele era um homem religioso, um homem com uma capacidade tão grande entre eles. E ele viu que cristãos, vamos usar esse termo que era usado, a seita do caminho, porque Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, João 14,6. Saulo, ele tinha esse nome hebraico, ele desejou extirpar, acabar com essa, na mente dele era uma heresia, uma doutrina contrária à fé do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Apesar dele acreditar em ressurreição e anjos, ele não acreditava que alguém tinha saído dentre os mortos. Era um grupo de pessoas diferentes que transtornavam, porque o amor que eles tinham, conforme a Escritura diz em Atos 2,47, diz que todo dia eles estavam louvando a Deus e caíam na graça do povo e acrescentando quem ia ser salvo. Eles tinham alguma coisa que deixava todo mundo perturbado. Era Jesus. Como Colossenses 1,27 diz, o qual deu a conhecer a riqueza desta glória entre os gentios, Cristo em vós, esperança de glória. Saulo de Tarso era um homem religioso, intelectual, poliglota, um homem que ia participar do parlamento de Israel, no Sinédrio, e com isso ele sentia no dever, por causa do zelo que ele tinha pela fé no Deus de Israel, de destruí-los. E começou, o texto diz que ele inspirava ameaças e morte. Chegou ao sumo sacerdote, a maior autoridade, e pediu cartas. E foi para Damasco, para a Síria, porque o evangelho estava sendo espalhado agora, conforme Atos 1,8. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles foram espalhados por causa do primeiro mártir, que você pode acompanhar e depois ler, Atos 6 e 7. Primeiro mártir, que foi Estevão, que foi apedrejado, que viu Jesus o recebendo. E Saulo de Tarso estava ali, acompanhando aquela execução, e aquilo gerou um sentimento dele: temos que extirpar esse povo.
E quando ele caminha para Damasco, antes de entrar na cidade, conta então que o resplendor tomou a volta de onde ele estava. Resplendor de glória significa a presença de Deus se revelou ali. E quando a presença de Deus se revelou, diz que ele viu aquele clarão e ele cai por terra, na condição que o ser humano é, como o salmista, o Salmo 113, 14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos o pó da terra. E caiu para o pó, naquela coisa que reporta quando Deus disse que o homem estava ali condenado a ser todos os seus dias ter labuta até voltar para o pó da terra. Naquela hora que ele cai, uma voz de Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele ouviu a voz do Senhor. Aquilo assustou, porque aquele homem nunca tinha tido uma experiência sobrenatural. A experiência dele era nas suas leituras, na compreensão, na prática que ele fazia, mas nunca ele tinha contemplado exatamente, saído do que era natural para o sobrenatural. E ele pergunta rápido: quem é o Senhor? E isto é uma das palavras mais impressionantes: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é reconcitar contra os argumentos. Que frase é essa? O que é isso? Eu sou Jesus. Quando a palavra Jesus soou ao ouvido dele, ele entendeu que Mateus 1:21 tinha dito a José, para quando ele teve o sonho para receber Maria. Ele disse: vai ter um menino e darás o nome a esse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o evangelho soa: Jesus, que você persegue, que você não quer, que você quer acabar com essa esperança para o povo. Eu sou o Salvador. Vai ser duro você ficar igual um cavalo que precisa ser batido com os espinhos para ele caminhar. A dureza que você está, porque você nem teve a oportunidade de pensar quem é Jesus. E quando ele ouviu aquilo, e todos estavam ouvindo a voz, mas ninguém viu nada. E ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer? Ele disse: entra na cidade, que eu vou falar com você. Na hora que ele abre os olhos, ele não enxergava nada. É assim que o homem está quando não tem a verdadeira revelação de Jesus, que você está cego. O homem precisa da sua visão aberta. Isaías 45:22, o profeta diz: olhai para mim, vós, e sereis salvos todos os termos da terra, porque não há outro Deus senão o Senhor. Quando ele estava ali cego, estava reportando que ele não enxergava de Abraão, Isaac e Jacó, apesar de tantas vezes ter o zelo de ter lido as escrituras, que existia então a antiga aliança. Ele não conhecia verdadeiramente a esse Deus. E eles tomaram ele e levaram para a cidade ali de Damasco. Ele ficou 3 dias, 3 noites sem comer e beber. Ficou tão impactado, porque toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, tudo que ele tinha foi lançado por terra. E o que aconteceu? O Senhor se revelou a um discípulo que chamava Ananias. E em visão disse para Ananias: você vai na rua direita e vai encontrar um homem que está orando lá. E ele está orando, que você vai ir lá e vai falar dele para mim. Este homem chama Saulo de Tarso. Aí quando ele ouviu: Saulo de Tarso, nós já ouvimos falar deste homem, ele está fazendo um grande mal. Não, ele está cego, mas que bom. Foi assim que o coração de Ananias ficou, sabendo do mal que Saulo tinha feito até então.
E o Senhor falou: não, ele vai ser um vaso que eu escolhi, você vai lá dizer isso. Ele vai levar meu nome às outras nações, aos reis e aos filhos de Israel. E ele vai saber o que é padecer por meu nome. Padecer é exatamente o momento que nós estamos aqui, padecendo por Cristo. Sofremos por causa dessa fé verdadeira, de estarmos em momento de acreditar, a qual nós vamos abrir valores, as quais são de verdadeiras pessoas que são discípulos de Cristo. E quando Ananias foi e falou com Saulo naquela rua direita, ele disse: Jesus Cristo aqui que apareceu para você no caminho é que me enviou. Eu vou orar por você. Diz que os olhos dele foram abertos. E vou orar para você ficar cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado. É isso que ele está dizendo. Ele está olhando para ele mesmo, blasfemador, perseguidor, piores dos pecadores, nem digno de ser chamado um apóstolo. E agora ele está nessa condição do Evangelho que alcançou ele através de valores que ele não conseguiria nunca dar a Deus para justificar e colocar ele numa posição certa. Foi isso que ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu sei que esse apóstolo, a função dele é realmente levar o Evangelho, anunciar o Evangelho, fazer que as pessoas sejam Cristo, de viver exatamente a esperança que o Senhor se revelou nesse tempo da agora. No versículo 10, essa é a resposta para mim e para você esta noite. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Com certeza que Paulo antes ele usava a força do seu braço. Ele mostrava a sua capacidade, como ele era tão importante, que conhecia tanto, como ele zelava tanto por tudo que ele fazia. Mas ele disse: foi pela graça de Deus. A palavra graça, caris ou carisma, que está ligado à ação de graça, porque Deus me deu alguma coisa que eu não merecia. E para a gente entender isso é quando Paulo escreve Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ele disse: a gente estava morto dos nossos pecados e delitos, andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo está em Corinto: nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Segundo, agora ele opera nos filhos da desobediência. Eu pensava que estava obedecendo, tendo tudo isso, mas na verdade eu estava vivendo segundo os desejos da minha carne, segundo o que eu imaginava sendo que estava certo, e estava como filho da desobediência, estava como filho da ira. Mas Deus foi riquíssimo na sua graça conosco, sabe? Para mostrar em tempos futuros o que Ele fez. Ele nos salvou, e quando Ele nos salvou, o que Ele fez no amado dEle, a qual Ele pegou comigo e me ressuscitou, e me fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. Eu que não era nada, eu era como desvarido, igual quando Ana disse no capítulo de 1 Samuel 2, quando Ana faz uma oração, diz assim: Deus pega o desvarido, aquele que no monturo, e coloca como príncipe. Não era nada, nós não éramos nada. Ele tirou a gente daquela posição, ressuscitou, e nós estamos sentados com Ele, para que nos tempos futuros a gente visse a riqueza de sua glória, dessa graça tão grande, porque pela graça sois salvos. É por meio da fé, do que Ele fez por mim. Isso é um presente de Deus, não é pelas minhas obras para que eu me glorie, mas em Jesus. Em Jesus. Ele preparou para que eu andasse em tudo de bom que Ele fez, e para mim fazer para os outros. E é por isso que Paulo diz que foi pela graça, não porque ele trabalhou muito,
mas porque ele entendeu a graça de Deus, ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu o que ele era, ele entendeu tudo que ele fez, que ele não tinha perdão, mas Jesus garantiu o perdão quando morreu por ele naquela cruz. Isso é o poder do Evangelho. E é isso que a gente precisa meditar. O Evangelho não são os bens materiais ou o triunfo sobre este mundo. O Evangelho é o triunfo sobre o pecado, que Jesus garantiu quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Apesar de ter as manifestações de poder, de glória, de dons como essa igreja viveu, nada disso se compara a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entregar a sua vida, de você viver o Evangelho e viver como Jesus viveu. Porque assim, a sabedoria, o temor, assim você vai ter um Evangelho verdadeiro, assim você vai crer na ressurreição, que você também tem parte na ressurreição daquele dia com ele. Paulo disse isso de uma maneira tão especial. Quando ele descreve Filipenses 3, ele fala sobre a alegria, da alegria que deve continuar. E ele falou, eu não me canso de falar dessas coisas com você. Eu quero que vocês fiquem atentos aos falsos obreiros, aos mutiladores de carne, que não tem nada a ver conosco, que é a verdadeira circuncisão, somos nós, no espírito, no coração. Vocês sabem que como no meu comportamento, na minha vida, a minha condição de judeu. Ele disse, eu sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado ao 8º dia, nesse 8º dia eu excedi, eu guardei a lei muito mais do que outros, fui perseguidor, mas quando eu achei Jesus, tudo isso, eu vi que se tornou pequeno e eu joguei como adubo, que para mim era ganho de tudo que eu fiz na minha vida religiosa, eu joguei como adubo para ver a sublimidade, a coisa superior, que era a fé em Cristo Jesus. Por isso hoje, foi assim que ele disse, irmãos, nos versículos 10 e 11, o que eu faço? Eu quero experimentar a mesma virtude de Jesus, eu quero passar as mesmas aflições que Jesus, eu quero até morrer como Jesus, para que ele lembre de mim no dia do juízo. O que você acha que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a graça dele, que eu não achei que era vã, que ele fez por mim, e eu quero viver essa graça e quero pregar para que pessoas possam receber esse Evangelho e serem salvas. Eu quero orar por você. Pai, seu Evangelho não chegou no coração daqueles que estão me ouvindo por meio desta mensagem, desse vídeo. Por favor, pode ser como Saulo de Tarso, que ele não te conhecia, mas era religioso. Ele vivia fazendo práticas que todo mundo elogiava ou dizia como ele é fervoroso no que ele crê, no que ele acredita. Mas nessa noite nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aonde nós que já entendemos o Evangelho, não apaguemos o Evangelho e não fiquemos preocupados com coisas as quais vai fazer que a graça de Jesus Cristo em nossa vida, o favor de Jesus Cristo na nossa vida seja lançado no esquecimento. Evidente que por essa graça maravilhosa nós fomos alcançados, por esse amor tão maravilhoso nós fomos alcançados. Nós acreditamos numa ressurreição, eu quero que todos acreditem, e que nenhum de nós, Jesus disse, as ovelhas que vêm a mim que o Pai me deu, que ouvem a minha voz, nenhuma delas se perderá da minha mão. Que você possa crer no que Jesus fez e garantiu por você nesse Evangelho de poder, de salvação. E que viva isso e que outras pessoas possam ouvir e ver essas coisas. Quero orar por você. Se você que não tem Jesus ou vai ver esse vídeo, faça essa oração. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu sei que eu não tenho condição,
por mim mesmo, de ser justificado e receber de Deus a vida eterna, mas pelo Jesus Cristo, pelo sangue derramado, eu creio que Ele morreu e chamo Jesus para ser meu Senhor, meu Salvador, para que Ele viva em mim, que o Espírito dEle agora faça em mim morada e eu possa viver como discípulo dEle. É a oração que eu faço por você, no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar esta semana. Oramos para Deus cessar rápido essa quarentena, esse isolamento, que o mundo volte a andar, a caminhar, a fazer todas as coisas até o retorno de nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, faça levantar o rosto e coloque sobre você o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, que é único, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e consolações do Espírito de Deus seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Semana abençoada no nome de Jesus.